Bom dia, gente. Hoje eu vou falar para vocês sobre minha experiência como inspetora de alunos. Eu trabalhei como contratada desde 2019 até março de 2022, que esse ano. E assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. Trabalhar na educação sempre foi, porque eu trabalho nessa área desde os meus 14 anos, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nasci numa comunidade pobre, onde as pessoas saíam, muitas vezes só tinha até que é o quinto ano, e saíam sem saber ler. Eu fui uma exceção, que eu saí do grupo escolar, né, sabendo ler. E fiquei dos 10 anos, quando eu completei 14 anos, um vereador da comunidade, que andava na comunidade, porque minha comunidade é de difícil acesso, pouca gente ia ali. E aí ele me pagava R$ 50 para que eu desse aula aos alunos que não tinham idade de ir para a escola. Então tinha uma sala lá em casa, que tinha várias cadeiras, cadeiras de couro, né, de couro de bode. E os alunos, eu atendia na minha casa os aluninhos, né? Eles iam lá e ensinava as letrinhas, ensinava musiquinhas, né? Daquelas que eu aprendi, eu não tinha acesso a nada. Minha casa nem tinha televisão, não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não tinha nada. Então eu estava transmitindo aquele pouco que eu aprendi, porque na verdade eu fui autodidata, aprendi a ler assim de uma hora para outra, num dia, eu lembro. Peguei um texto de Meu Pé de Laranja Lima, que tem um, uma página que fala sobre a flor que a menina vai levando, a Lúcia, né, vai levando para a professora. Coincidentemente, meu nome é Lúcia, então eu fiquei com essa parte para ler. O menino perguntava, menina, onde vai com essa flor? Aí eu respondi, levo para minha professora. E nesse texto, eu peguei o texto e li, assim, na hora, todo mundo admirou, né? Então, a partir dali, eu queria ler, mas eu não tinha livros. Meu pai comprava livros de cordel na feira e trazia para mim cordel de Lampião. Reunia os amigos no domingo, eu lia ali, eu desenvolvia a mente poética, né? Eu comecei a escrever meus próprios versos desde os 10 anos, assim, falar, a gente escutava cantoria. Às vezes eu brincava de desafio com meu irmão, com meus irmãos, ou de embolada, né? Porque também eu morava numa comunidade quilombola, onde tinha a tradição deles era dançar coco, que é uma dança tradicional afro, e falar em bolada, que é tipo um rap, tinha um rap, né? E se desafiavam uns aos outros, também eu fazia isso com meus irmãos. Falando sobre a história de dar aula com 14 anos das criancinhas, eu ficava ali. Quando eu completei 17 anos, porque eu não tinha acesso à escola mais, parei no tempo. Daí eu pedi a meu pai para ir na cidade, então eu tinha muitos irmãos, todos eles da roça. Minhas irmãs se casaram, as que eram mais velhas do que eu, se casaram com 16 anos, 17, 18. E eu tinha sonhos, tudo por conta de livros, por conta da leitura. Eu queria ir mais além. Eu pedi a meu pai para ir para a cidade, para trabalhar, para estudar na cidade, trabalhar na cidade. Consegui um trabalho de babá na casa de uma filha de um amigo dele que morava num sítio vizinho lá da gente. Ela era bancária. E aí ele deixou. E eu trabalhava na casa dela em troca de estudar à noite. Eu cuidava da criança. Na época ela tinha uma menininha de 4 meses. E eu dava o melhor de mim como babá. E estudava à noite. Fiz o supletivo no ensino fundamental, né? E aí fiz o médio regular mesmo. Quando terminei o médio, né, os 3 anos do ensino médio, eu prestei concurso na área de letras, como eu gostava de poesia. E lá na cidade que eu morava, que eu passei a morar, eu era muito atuante na cidade. Tudo que tinha, todo evento que tinha, a Secretaria de Cultura me chamava para fazer homenagens com cordel. E ali eu fui crescendo cada vez mais. E aí eu fiz o vestibular para letras, porque estava dentro da minha área e era a única, assim, na questão de formação de professor, era a única faculdade que eu tinha acesso. E eu trabalhava ali, ganhava menos de um salário mínimo, acho que meio salário mínimo, e pagava, na época, eu pagava a faculdade e sobrava R$ 50, R$ 60. R$ 50 era o transporte da minha cidade para a cidade vizinha onde tinha faculdade, né? E sobrava R$ 10 para mim, que eu tinha que me virar, comprar absorvente, essas coisas, né? E não tinha, às vezes não tinha dinheiro nem para comprar apostila, né? E, e lanche, eu ficava com fome lá na faculdade, né? Mas isso não era problema, porque fome assim eu passei na minha infância, então já estava acostumada com aquilo ali. Mas é complicado assim a questão de você conseguir assimilar conteúdos, mas eu dei o melhor de mim. Aí terminei a faculdade. Quando eu estava no quarto período, né? Porque são 8 períodos, quarto período, 2 anos,
eu sempre fui assim uma pessoa que gostava da história da minha comunidade, que era uma comunidade quilombola, e, e achava assim interessante que as pessoas que não tinha ninguém que chegasse ao ensino médio ali na comunidade, umas duas pessoas que chegou não moravam mais na comunidade, né? Ninguém se interessava pela comunidade. O grupo escolar onde eu estudei estava se transformando num curral de gado. Os alunos da comunidade, de outras comunidades que estudavam lá na minha época, estavam indo para outras escolas. Lá tinha, acho que uns 7, 8 alunos. E quando eu estava no segundo período, a minha equipe da faculdade, a gente foi fazer um trabalho nessa comunidade sobre preconceito linguístico, que ia tratar do dialeto, dos dizeres das pessoas que tinham influência da linguagem afro-quilombola ou indígena, essas coisas. E fomos na minha comunidade. Eu já escrevi a história da minha comunidade, porque meu avô sempre repassava para mim, minha tia e outras pessoas mais velhas da comunidade. E eu fui com minha equipe, a gente pesquisou a história e gravou, convidou uns alunos, uns jovens que dançavam essa dança coco para ir se apresentar na faculdade. A gente pagou as despesas, eles foram. E a partir dali, daquele projeto, eu despertou aquela consciência de voltar para minha comunidade, porque até então eu pensava em avançar e não em voltar. Despertou, vou fazer alguma coisa por aquela comunidade, dentro da associação, porque a associação muitas vezes ela é manipulada por alguma política, essas coisas, e não andava em questão de retorno de projeto para a comunidade. E eu fiz criei um projeto onde pedia para o poder público do município, da minha comunidade, pedindo resgate da escola, e apresentei, chamei uma colega, uma jovem da comunidade que estudava na cidade que eu morava, ela foi comigo, e a gente pediu, então a responsável por nos atender questionou se a gente poderia trabalhar na comunidade, porque eu não estava com interesse ainda de ficar ali, né, porque eu estava me formando em letras e tal, meu interesse era atuar na educação, do Fundamental 2 até o ensino médio, como é o caso de quem é formado em letras. E ela falou, olha, eu posso atender esse pedido, esse projeto, só que não adianta eu fazer isso e não ter um professor da comunidade que se responsabilize, além de lutar pela volta dos alunos, por resgatar alunos, também cuidar do patrimônio, porque daqui uns dias vai estar tudo devastado novamente. E aí a gente se comprometeu, a gente foi convidada ao mesmo tempo para trabalhar ali na comunidade como professora. A menina, ela estava terminando o ensino médio e ia fazer pedagogia, e eu fui atuar na educação infantil, que já não era minha área, mas, quer dizer, eu já tinha experiência por ter trabalhado muito tempo na minha comunidade. E fui buscar conhecimento, mesmo na condição precária, para poder levar para a minha comunidade. A gente passou a fazer um trabalho de conscientização com os pais, conseguiu conquistar crianças para estudar na escola. No primeiro ano a gente conquistou mais ou menos 25 crianças, depois no segundo ano a gente já tinha uns 40, e aqueles que já entravam na idade escolar já ficavam ali, porque quem estava na outra escola eles deixaram, mas quem estava entrando na escola eles colocaram com a gente, os pais, né? E a gente foi conquistando, dando o melhor da gente, se empenhando, se movimentando na associação, fez um trabalho de resgate da tradição afro-quilombola, e com 4 anos depois a gente conquistou, a escola funcionava como um núcleo que atendeu outras escolas que foram dissolvendo e indo para lá. A gente já tinha muitos alunos dentro da nossa comunidade. Foi um trabalho assim maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Eu fiquei 9 anos e eu tinha aquela consciência de só sair dali quando tivesse uma liderança formada dentro da comunidade que pudesse não deixar aquele trabalho morrer. Era um pedido também da gestora do município, né, que tinha falado isso, e a minha consciência também, que era assim. E nasceu liderança lá dentro. Quando eu já estava formada e preparada, eu saí. Eu saí, larguei tudo, assim, na minha consciência, tudo ali, eu gostava, né, da comunidade, gostava de lutar pela história e tudo mais, mas eu saí, fui para São Paulo, para Campinas, trabalhei numa área totalmente diferente da educação, né, fui para trabalhar em loja de conveniência, coisas totalmente diferentes, não, assim, não quis mais entrar na educação, e nem tinha oportunidade lá, como era contratada, não era concursada, eu deixei, né. E aí, só em 2019, muitos anos depois, eu fui contratada como agente de organização escolar, como inspetora de alunos, e fui trabalhar
na escola, na educação novamente. E eu confesso que eu fui uma pessoa muito atuante dentro da minha profissão, porque eu fazia meu trabalho, né, buscava fazer da melhor forma possível, como inspetora de alunos, como agente de organização escolar, mesmo eu tendo uma certa dificuldade assim, eu tinha um pouco de timidez, mas eu buscava ali estar atuante, orientando os alunos sobre segurança, sobre o respeito, né, sobre toda essa tarefa do agente de organização escolar. Mas depois eu fui entrando em outras áreas, ajudando a Proatec, porque eu tenho um bom desenvolvimento na tecnologia, ajudava a Proatec, eu fazia trabalhos com os professores, eu orientava professores me procuravam pedindo ajuda em relação à edição de vídeos dos projetos deles, e a direção também, eu me empenhava em colaborar com eles, mesmo fora da minha função, mas para mim era um prazer. E ali eu vi que eu podia trabalhar como professora, só que eu não estava com meu diploma, eu não tinha retirado até então, porque não tinha precisado, eu não tinha retirado na faculdade. Daí, 3 anos depois que eu estava como agente de organização escolar, que foi nesse ano, eu pedi a exoneração, né? Eu estava como contratada, já ia encerrar meu contrato mesmo. E voltei para minha cidade, peguei meu certificado, meu histórico, o diploma agora é digital, eu estou esperando, e fiz já tinha feito meu cadastro no banco de talentos, né? Não consigo ainda, mesmo 3 meses depois que eu pedi a exoneração, não consigo entrar porque tenho que de um contrato de estado para outro, né? No estado de São Paulo você precisa de 200 dias, né? E eu estou esperando, porque eu me inscrevi, eu fiz manifestação de interesse nas aulas, peguei mais de 24 aulas de língua portuguesa relacionada à área, mas não pude assumir porque eu estou ainda nessa duzentena, né? Mais ou menos em setembro, nós estamos em junho, mais ou menos em setembro eu posso fazer manifestação de interesse novamente e, quem sabe, atuar na escola, na educação agora como professora de língua portuguesa ou de língua inglesa, ou sobre outras áreas da BNCC, do novo ensino médio, né, que abrange essa área. Logo eu fiz um curso também sobre linguagens e tecnologias e essas coisas envolvendo a área de linguagem, né, para me preparar melhor para quando eu entrar em sala de aula. Só que nesse tempo que eu saí da escola, logo na primeira semana que eu saí, eu vi nas redes sociais um anúncio sobre inspetor de aluno do SESI, né? Pirassununga. E eu fiz a inscrição. E fiz a inscrição, depois veio para eu fazer a prova, o simulado, eu fiz o simulado, né? Porque é um processo seletivo, acho que de 1 ano o contrato. Eu fiz, aí então quando um mês depois veio pedindo a documentação, o currículo e diploma do ensino médio e também comprovação que já trabalhou nessa área. E eu apresentei, mandei tudo, era tudo digital, mandei. E essa semana, agora no mês de junho, na primeira semana de junho, eu recebi um e-mail falando que eu estou entre os finalistas e que eu precisaria ir me apresentar, dia marcado, hora marcada, para a banca examinadora, examinar o perfil, conhecimento técnico, essas coisas. E esse dia é hoje, eu estarei indo daqui a pouco, né, para essa entrevista, tipo uma entrevista. Tomara que eu consiga essa vaga, que eu vou dar o melhor de mim. Se eu não conseguir, né, se caso eu consiga, eu fico. Se eu não conseguir, eu tento entrar como categoria O novamente, né, quando terminar minha duzentena. E daí eu volto e conto aqui para vocês se eu passei nessa última etapa, né, eliminatória do SESI, como inspetora de alunos, falo para vocês, e se caso eu já estiver atuando, eu falo para vocês como estará sendo minha experiência, tá bom? Um beijão, curtam e se inscrevam no canal, tá bom?